dia, a paz do Senhor. Vamos? Já que a gente tem até as 11h30, ela disse. Maurilé, eu queria dizer que você é uma bênção. É uma bênção, uma mestre. Gosto muito de te ouvir, viu? De verdade. É uma bênção. E não é isso que eu vou pregar, mas queria dizer uma palavra que está no meu coração agora de manhã, sabe que está... E eu fiquei falando só ela, porque a palavra de Deus não precisa da gente, né? Não precisa incrementar, eu não preciso explicar, não preciso interpretar, eu não preciso. Quando a gente usa muitas palavras, a gente se perde, né? Às vezes Deus faz uma pergunta no meu espírito, daí eu nem traduzo ela para a linguagem. Você já sei, eu vou te responder. Mas nem sei o que ele perguntou em palavras. Às vezes vem aquele sentimento no nosso espírito e você fala, você está aqui, você me ama. Mas não tenta traduzir muito, que senão você se perde. E a palavra que veio ao meu coração essa manhã é: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nossa, que palavra! Que palavra, que palavra. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Deixa o que o Espírito Santo quiser ministrar com você nessa hora. Mas vou repetir de novo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Senhor, eu já te louvo, Deus, nessa manhã pela sua palavra. Eu já te louvo, Pai, porque a melhor coisa da vida não é o dinheiro, não se compara, Pai, a sua presença, não se compara a sua palavra, não se compara o seu plano, não se compara, Senhor, o Senhor não se compara a sua bondade, não se compara com nada, Pai, de coisas palpáveis, de coisas terrestres, não se compara, Pai, a sua glória não se compara a nada, o Senhor não se compara a nada nas nossas vidas. E nós te adoramos nessa manhã e queremos, Pai, que essa palavra seja vida nos nossos corações a cada dia. Senhor, eu não me movo por dinheiro, eu não me movo, Pai, mas eu me movo pela palavra que sai da sua boca. É assim que nós nos movemos, Pai, nós não nos movemos por circunstâncias, mas pela palavra que sai da sua boca. E nessa manhã nós queremos te adorar por isso. Nós queremos adorar o Deus do incomparável. Deus incomparável, o Senhor é incomparável. Se manifeste nessa hora, nesse lugar, Senhor. Se manifeste a sua glória a cada um que está aqui presente, a cada um que está nos assistindo pela internet. Manifesta a sua glória, Deus incomparável. Deus incomparável, Deus incomparável, Deus incomparável. Manifeste, Senhor. Que a gente possa compreender nessa manhã ainda mais a largura, ainda mais a altura, ainda mais a profundidade, Deus incomparável. Tudo fica pequeno perto do Senhor. Tudo fica tão pequeno perto do Senhor. Já provei, eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer. Às vezes a gente acha que a gente tem a obrigação de conhecer a Deus, né?
E não é uma obrigação, é um prazer conhecer a Deus. E essa semana a gente teve uma experiência, quinta-feira, que eu vim para intercessão. E a gente tem intercessão todo dia 6h30. E aí, cheguei na intercessão e não queria falar palavra nenhuma. Eu não queria orar com palavras, eu não queria. Tinha um desejo no meu coração de esperar nele. De esperar nele. Quantas vezes a gente tem que esperar nele só e você não espera nele? Você quer falar rapidinho, falar, mas eu preciso disso, mas eu quero isso, mas eu preciso. E na intercessão quinta a gente ficou só esperando nele. E eu acredito nisso, nós somos filhos, sabe? Eu acredito que quando a gente tenta fazer na força do nosso braço, como a gente tem aprendido, a gente não consegue nem orar, sabe? Falando, eu preciso orar, eu preciso. Então eu vou marcar, todas as 3 da manhã eu vou levantar e vou orar. Vou dizer, você não vai conseguir. Não vai. Daí vai ser frustrado ainda. Nossa, porque eu sou um mau filho. Eu não... Vai se frustrar ainda, porque você ficou tentando. Mas outro dia eu já ensinei uma oração. Eu até estava falando esses dias, que eu faço sempre. Esses dias eu falo assim, Senhor, que saudade de orar com o Senhor de madrugada. Me chama. E a minha oração é essa, me chama. Me chama, não é assim, me chama no meio da madrugada para acordar. Às vezes não é assim, às vezes eu ponho o despertador, mas quando eu sei que aquilo está ardendo no meu coração, porque Ele está me chamando. Tem um desejo de ser chamado por Deus, nós somos filhos. Ele quer estar perto de você, não é só você que quer estar perto dele, é o que precisa disso, porque nós dependemos disso. Mas não é só você que quer estar perto dele, Ele quer estar perto de você. Ele está em você, Ele habita em você. Ele quer comunicar a glória dEle com você. Ele quer te chamar de filho. Ele não quer que você chegue na presença dEle cheio de palavras, cheio de coisas, cheio de circunstâncias. Ele não quer, Ele só quer estar com você. E aí eu falei essa semana, falei, Deus, que saudade, estou querendo orar de madrugada. Me chama. Aí a pastora Adriana me ligou que era para pregar hoje, né? Daí eu falei para ela assim, ó, só que o Felipe está 4 dias fora, chega à noite, ontem ele chegou à noite, e vai embora agora de manhã às 11. Falei assim, ó, então não vou ter tempo, né? Eu falei assim, ó, então deixa para a semana que vem. Aí eu desliguei o telefone e eu ouvi o Espírito Santo falando, estou te chamando. Daí eu peguei e falei para a Adri, mandei uma mensagem, Adri, deixa eu. E aí, dormi um pouco mais cedo ontem, acordei, só que assim, geralmente eu acordo às 5 para preparar a palavra, 4h30, 5 horas, eu falei, eu vou colocar 1 hora antes. Nem coloquei o despertador, eu falei, eu quero acordar 1 hora antes. Sabe para quê? Para não preparar palavra nenhuma, só para estar com o Senhor, não quero nem falar. E acordei 1 hora antes, sem relógio, só para estar com Ele. Mas será que você tem só assim gastado tempo para ler a carta? Jeremias 31 fala que Ele escreveu a carta dele nos nossos corações, Ele escreveu as leis dele no meu coração. Será que se você para só para estar com Ele, só para ler o que Ele está escrevendo no seu coração, só para estar com Ele, será que você para só para gastar um tempo assim, em que você não precisa pensar em absolutamente nada, mas só para desfrutar de ser filho, só para desfrutar de um pai que quer desfrutar da sua presença também? Eu tenho certeza que Ele me chamou. Eu tenho certeza que Ele queria estar comigo e quer estar com você. Eu tenho certeza que Ele te chama para estar com Ele. E a gente não desfruta da presença do Senhor. A gente não desfruta de quem é Ele. Então eu vou cantar esse refrão de novo. E agora você canta diferente. Canta a mesma letra, mas de uma forma diferente no seu coração. Quando você estiver cantando, você vai estar falando, Senhor, me chama mais profundo. Me chama, Senhor. Me chama mais perto. Ele está aí, sabe? Ele não vai, Ele não sai, entra. A gente sabe que Ele habita em nós. Mas me chama mais profundo a te conhecer. Me chama mais profundo, mais perto, a ouvir a sua voz, Pai. Me chama mais perto. Você pode cantar isso no seu coração? Me chama, Senhor. Me chama, Senhor. Oraxere, cante assim. Traga-me pra mais perto. Leva-me mais profundo. Eu quero conhecer
tudo que já provei, eu quero conhecer teu coração. E traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Bem, abra sua Bíblia comigo em Filipenses. E sabe, a gente fala de tanto de João, do Evangelho de João, né? Quando você lê, você vê tanto amor, você vê aquele discípulo, você vê o apóstolo João, tanto amor. E a carta de Paulo aos Filipenses, nesse dia Deus me mostrou ela de uma forma desse jeito, exalando amor, sabe? Quando você lê um negócio, você fala, meu Deus, que amor. E o amor de Paulo pelos filipenses. A gente vai ler várias coisas de Filipenses, sabe? Essa carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreveu quando estava preso. A maioria das pessoas acha que ele estava preso em Roma. Quem estuda a Bíblia, tal, acha que ele estava preso em Roma. Quem sou eu para duvidar, né? E para mim, tanto faz onde ele estava preso. Mas ele estava preso. E ele começa a carta dele de uma forma interessante. Filipenses, e eu vou ler Filipenses assim, sem ordem, de trás para frente, de frente para trás. E ela fala assim, ela começa falando assim, Paulo, o começo da carta dele, sempre eu gosto de ver, porque às vezes ele celebra aquele chamado de Cristo na vida dele. Então ele fala assim, Paulo, apóstolo, chamado por Cristo. E aqui em Filipenses ele não fala Paulo só. Primeiro que ele começa falando, Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, Filipenses 1, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Tem diácono aqui? Diácono, levanta a mão, diácono. Ó, o diácono não está nem prestando atenção na palavra, ó. Eu falei para os diáconos levantarem as mãos. Daí, e aqui fala assim, ó, presta atenção. Ele já dá a dica, ó. Ele fala assim, ó. Servo de todos, inclusive dos diáconos. Ele fala assim, ó, servo de todos, inclusive dos que dão mais trabalho. Brincadeira. Servo de todos, inclusive dos bispos, inclusive daqueles que trabalham, inclusive servos dos servos, inclusive daqueles que dão trabalho, né, ministros? Servo de todos. E ele começa falando isso. E ele se apresenta dessa forma, não sozinho. Ele fala assim, ó, sou eu e Timóteo. Ele não se apresenta sozinho. E você vai ver que uma das características dessa carta dele, de Filipenses, é assim. Tem uma hora que eu acho muito impressionante, eu vou ler mais para frente. Ele fala assim, ó, e eu sou liberto por causa do Espírito Santo de Jesus, e por causa das suas súplicas, e por causa das vossas orações. Ele sabe que é dependente da glória de Deus, e dependente do corpo. Nós somos dependentes um dos outros. Ele sabe disso, e ele exala amor nessa carta, falando, eu sou dependente de Cristo. Quando eu escrevo a carta, eu não estou sozinho. O que eu estou fazendo, o que eu estou exercendo no meu chamado, eu não estou sozinho, nós somos um corpo. E ele fala isso, que não está sozinho. E essa maneira como ele se apresenta. Mas vou voltar só um pouquinho, nessa questão de filho e tal. Essa semana retrasada, o meu pai ficou internado, né? Aí estava com um princípio de rejeição. E aí ele foi internado e aí num dia que ele foi uma para ser internado, foi uma choradeira lá. A minha irmã chorando, meus filhos chorando, meu pai chorando. Aí eu chorei também.
Aí o Felipe chegou para mim e falou assim, de uma maneira sutil, falou assim, ó, ou vocês estão muito sensíveis, do tipo, ou vocês ouviram Deus falando que ele vai morrer, ou vocês estão fazendo tempestade em copo d'água. Na hora eu falei assim, Deus não me falou que ele vai morrer, então eu estou fazendo tempestade em copo d'água. E quantas circunstâncias a gente faz tempestade em copo d'água? A não ser que Deus determinou circunstâncias que estão definitivamente mortas e que você deve enterrar, como o apóstolo Hélio pregou há 2 semanas atrás, há 3 semanas, né? Deixa eu ver. 2. Ou tem situações que ele falou para você enterrar e você enterre, que não é para ficar chorando, né? Leite derramado. Ou ele falou, ou ele não falou e você está fazendo tempestade de copo d'água. Igual a gente estava. Não deu outro, meu pai voltou. Está em casa de novo. Não que ele não vai morrer, viu? Um dia ele vai morrer. Igual eu, igual você. Mas ele está em casa de novo. E o Espírito Santo... E aí eu parei, depois disso, para perguntar para Deus assim, Senhor, eu sei, o Senhor não falou que ele vai morrer. Então o meu pai tem um propósito ainda na vida dele, né? Então assim, ele tem um propósito. Aí eu ouvi dessas perguntas que não se explicam, do Espírito Santo. Por que eu queria que ele vivesse, né? Foi mais ou menos assim a pergunta. E eu falei, eu amo ele, meus filhos amam ele. O meu pai é um vô, como ele não foi um pai. Meus filhos dormem lá direto, são apaixonados por ele e ele faz tudo pelos meus filhos. E ele brinca, e ele é muito legal de ver, sabe? E Deus falou assim, algumas vezes não precisa de um propósito nobre segundo os seus olhos. A gente fica querendo achar propósito nobre para tantas coisas, quando simplesmente, ele falou assim, simplesmente eu quero agradar os meus filhos. Esse é o nosso pai. E se você acha que eu estou falando alguma heresia, veja comigo em Filipenses. Igual a mestre Maurileia falou, da irmã de Lázaro, né? Jesus era a própria ressurreição, não é? Jesus é a própria ressurreição. Estava com eles o tempo todo. E ela viu a ressurreição do irmão dela. E essa ressurreição habita em nós. Não há nada, ainda que esteja morto, ainda que esteja cheirando mal, se ele não mandou enterrar, que eu deva me preocupar com ela. Nada pode roubar a minha paz. Nada pode roubar. E às vezes a gente que escolhe fazer tempestade em copo d'água. Filipenses 2, do 25 ao 29. Ele fala assim, o 26, eu vou ler do 26. Visto que ele tinha saudade de todos, está falando de Epafrodito. Visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honra, sempre a homens, e honrai sempre a homens como esse. Então o Epafrodito adoeceu e ficou doente, e quase morreu, e estava doente. E Paulo fala assim, olha, e Deus quis livrar ele, para fazer um bem para ele. Se compadeceu dele, mas não somente dele, de mim também, só para que eu não tivesse tristeza, só para que eu não ficasse triste. E quantas coisas no seu dia a dia Deus faz dessa forma, só para que você não fique triste, só que você está tão focado em murmurar, tão focado em reclamar, que você não percebe que foi só um agrado, para que você não ficasse triste. Você está tão focado em fazer tempestade em copo d'água, ao invés de acreditar na ressurreição que habita em você, que não percebe que Ele nos trata como filhos a cada dia, dia após dia, e basta a cada dia o seu mal. A cada dia Ele tem renovo para a sua vida, a cada dia Ele tem renovo para a minha vida. E outra coisa interessante que Paulo fala,
2 versículos acima disso que eu li, no versículo 24, capítulo 2 de Filipenses 24, fala assim: eu estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. E ele está preso. E o que ele fala? Ele fala assim: eu estou persuadido no Senhor de que eu irei. De que eu também irei. Eu vou mandar Epafrodito, depois ele fala, mas ele fala assim: mas eu estou persuadido no Senhor. Eu estou convencido no Senhor. E eu vou te dizer uma coisa. Quando nós nos deixamos ser persuadidos por Deus, nós não somos persuadidos pelas circunstâncias e nem por pessoas. Às vezes a gente fica preocupado mas eu tenho receio, principalmente as pessoas novas quando chegam na igreja, né? Ou principalmente os velhos de cadeira, não sei. Não, mas tenho medo porque, não sei, olha, eu vi uma pessoa caindo, eu vi alguém profetizando, ou eu vi não sei o quê. Enche de questões. Quando a gente tem que fazer é se render ao Senhor. E quando nós somos persuadidos por Ele, as circunstâncias não podem persuadir a nossa vida. A prisão de Paulo não falava nada para ele, porque ele era persuadido no Senhor a acreditar. Ele era persuadido no Senhor de que ele seria livre. Sabe, outro dia eu estava na aula de inglês, lá da Rockefeller. Aí a gente tem que conversar. E aí eu aproveito a oportunidade para tentar falar em inglês de Jesus, né? Daí, estava lá conversando. Então, assim, o professor acha que eu tenho um bom coração. E ele sempre fala, ele sempre falou já 2 vezes, você tem um coração esperançoso, um bom coração. Daí eu penso, eu não tenho um coração esperançoso. Essa madrugada Deus falava comigo, né? Eu não tenho um coração que espera. Não é. Mas a cada dia, quando eu vou orar, Ele me persuade a crer de que o melhor ainda está por vir. Não tem jeito. Se você está com Ele, você conhece quem Ele é, você é persuadido como Paulo a crer que cadeias vão cair, que nós vamos ser livres, ainda que para isso eu morra. Como ele fala, não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo é lucro, não tem mais perda. Eu não tenho um coração esperançoso, eu não tenho um coração, mas nós somos um povo cheio de esperança. Não, dia após dia, estando com Ele, nós somos persuadidos a crer que o melhor ainda está por vir. Não tem jeito. E eu sempre falo isso, eu chego e falo: Deus, o que é? Para profetizar alguma coisa contrária? Nunca é. Ele é Deus, Ele é seu Pai, Ele te chama, Ele tem um propósito, Ele tem um chamado para transformar essa terra, e eu não creio que ela vai ser transformada sozinha, e a cada dia eu sou persuadida por Deus de que Ele vai usar a minha vida para isso. Nós somos persuadidos, e quem é persuadido por Deus não é persuadido por circunstâncias e nem por pessoas. Por isso a gente não tem motivo para discutir palavra, sabe? Não tem motivo para discutir palavra, a gente não tem razão para julgar o que está sendo falado, porque nós somos persuadidos por Cristo, amém? Mas às vezes a gente vai passando por cima de tudo, né? A gente vai passando por cima, a gente pega algumas revelações que a gente teve no passado, se agarra a elas e vai passando por cima de tudo, falando: não, fulano está errado, isso que está pregando está errado, aquilo que está pregando está errado, aquele outro está errado, né? E eu me agarro a uma revelação que Deus deu. Mas eu tenho parado para ouvir, eu tenho parado simplesmente para estar com Ele, eu tenho parado para ler o que Ele está escrevendo no meu coração, porque Ele não é um ilusório ribeiro. O que Ele escreve no seu coração está bem alinhado com o que Ele escreve no meu. O que Ele escreve no coração do apóstolo L está bem alinhado com o que Ele vai falar com você. Ele não fala uma coisa para um e outra coisa para outro, para um contra outro. Ele não faz isso. E Paulo, no meio da carta dele aqui de Filipenses, ele tem que parar, né? Ele para dar uma chamadinha em 2 irmãs. Vocês já perceberam? Dessas 2 irmãs não se falam antes, ele só fala assim, muito sutil, com muito amor. Fala assim, elas são muito fiéis na obra do Senhor, elas são boas. Quer ver? Vamos ver. No capítulo 4, no versículo 2. Fala assim, elas me ajudaram, né? Fala assim, rogo a Evódia. Imagina uma carta sendo lida no meio da congregação, e Deus falando com você, né, Ezequiel? Rogo ao Ezequiel, né?
e a Maurileia, para que não briguem, para que deixem de se acusar um ao outro. Imagina Deus falando isso, né? Se ele fizesse isso, né? Era a carta de Paulo lida para todo Filipe, e tem que parar e dar uma chamadinha. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordantemente no Senhor. Fala comigo, o que ele fala para mim está alinhado com o que ele fala para o apóstolo L. Amém? E às vezes eu trago algumas pedreiras diante de Deus, sabe? E não se engane, as pedreiras não são circunstâncias. As pedreiras das nossas vidas, sabe? O que tem maior para a gente vencer não são circunstâncias. Porque ele venceu todas elas na cruz do Calvário. Estou dizendo para você, até a morte que vem para a nossa vida, ela é lucro. Ele venceu a morte, ele venceu o pecado, ele venceu a enfermidade, ele venceu a amargura, ele venceu a cegueira espiritual, ele venceu absolutamente tudo. Ele venceu absolutamente tudo. Então, quais são as pedreiras? E eu trago pedreiras, sabe? E as pedreiras maiores, elas nunca vão ser as circunstâncias, mas um coração que não está rendido. Essa é a minha maior pedreira. E às vezes eu trago diante de Deus uma circunstância em que o meu coração não está rendido. O meu coração não está contrito, não está quebrantado. E eu percebo. E às vezes eu não me aguento. E às vezes isso passa 1 semana, 2 semanas. E eu fico, me chama Deus. Me chama Deus. Porque estou vendo, é um ponto egoísta. Ele está doendo aqui. É o teu Espírito Santo me falando. Só que na força do braço eu não vou mudar. Me chama. E aí eu apresento essas pedreiras diante de Deus, sabe? Quer ver um exemplo bem claro? Às vezes, quem é casado aqui sabe, né? Às vezes tem alguma coisinha que começa a incomodar. Aí eu falo, Felipe, aí eu fico igual uma goteirinha na cabeça dele, sabe? Que a Bíblia fala para não fazer. Daqui a pouco eu paro para pensar, falei assim, Senhor, me ajuda. Estou com implicância. Você tem implicância com outras pessoas? Se a Bíblia fala que eu não tenho direito de julgar absolutamente ninguém, se Deus é quem é tudo em todos, se Cristo é tudo em todos, se Ele é quem transforma, o errado na situação sou eu, né? Mas difícil, fácil não é. E aí eu levo as pedreirinhas diante de Deus. Falo assim, ó, tem uma pedreira aqui, não quero abrir mão não, porque eu estou com a razão, a justiça própria é gostosa, né? Ó, estou com a razão aqui, me ajuda aqui. E a hora que você perde é que você ganha, né? Na hora que e Deus ajuda a gente com essas pedreiras. Um coração quebrantado e contrito, ele não rejeita. Eu prefiro não ser rejeitado. Eu prefiro colocar a minha causa ainda, que eu acho que é justa, ainda que eu acho que eu tenho razão. Porque muitas vezes eu não tenho mesmo, sabe? A maioria eu não tenho. Outro dia eu falei para o Felipe assim, semana passada, falei, olha, não estou gostando disso, disso e disso. Sabe qual é o pior? É que eu faço pior. É que eu sou pior. E eu falei assim, você sabe qual é o mais legal de toda essa circunstância, apesar de não gostar disso? É que eu sei que você é o marido perfeito para mim. E eu te amo. Eu falei assim, gente, é uma loucura, né? Eu sou pior que você. Falei para ele, né? E é isso, se você entender isso, você consegue suportar um ao outro em amor. Suportar de sustentar, tá? Você consegue ter palavras de vida o tempo todo. E se você entender que as pedreiras maiores, elas estão na nossa mente, nas nossas emoções, e que isso tem que ser sujeito ao Senhor. Então, as pedreiras maiores nunca vão ser as circunstâncias, mas um coração que não está rendido. E a gente tem que gastar tempo. Fala, Senhor, quero ler o que o Senhor está dizendo a respeito disso. E eu vou te dar outra dica. Quando você for diante de Cristo, nós precisamos ser persuadidos, né? Isso aqui eu vou falar mais para frente, daqui a pouco eu falo. E Paulo diz, eu sou persuadido no Senhor que brevemente eu irei. E nós esperamos sempre o melhor. E aí eu quero fazer uma ligaçãozinha com a fé, né? A fé, ela é a certeza das coisas que a gente não vê. E às vezes você quer ter fé sem conhecer Jesus.
sem estar com Ele. Eu vou dizer para você, isso é impossível. Quando você não conhece Jesus e acredita em uma coisa, é uma crença falível. Mas quando você conhece Jesus e você sabe o que Ele pensa a respeito daquilo, isso é fé. Fé, ela vem de conhecer Jesus. Tem tanta gente que fala, mas eu não tenho fé nessa situação, mas eu não tenho fé naquilo, eu não tenho fé naquilo outro. Fé vem de conhecer a Jesus. Fé vem de estar com Ele. Vem de ser achado nele. Igual a gente vai ver agora, que Paulo fala também. Então, no versículo 3, abra sua Bíblia comigo. A fé verdadeira e não uma crença falível, ela vem de conhecer Jesus. Porque a hora que você está com Ele, a hora que você conhece Ele te persuade de algo, você não larga aquilo, igual cachorrinho não larga o osso, porque você fala assim, não, foi Ele que disse, eu não vou largar disso, porque é Ele que disse, isso é fé. A fé vem de conhecer Jesus. E no versículo 3, no 19... Tem nada a ver com 3,19, peraí. Ele fala no 1,19. É aquilo que eu comecei falando. Assim, porque ele fala assim, porque eu estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em liberdade. Ele é persuadido em Cristo, a acreditar na liberdade dele. E ele acredita que quem opera isso nele é o Espírito Santo, e o fato dele ser sustentado pelos irmãos em súplicas, ele fala. Mas o que eu tenho falado sempre é assim, presta atenção, que não tem como a gente interceder com as nossas palavras se a gente não intercede com a nossa vida. E ele fala assim, olha, eu confio no Espírito Santo de Jesus Cristo e confio nas súplicas que vocês têm feito a meu respeito. Não vou ler agora para a gente ganhar um tempinho, mas depois você leia o capítulo 4, o que fala. Sabe o que fala? Depois que eu saí da Macedônia, vocês foram os únicos que me sustentaram, e tudo que vocês mandaram para mim de oferta, soberejou, sei lá como é que fala. Assim, foi abundante. E ainda ele continua falando assim, e eu não peço que vocês ofertem. Eu não peço que vocês ofertem por mim. Mas eu sei que isso é crédito de vocês diante de Deus. Então ele fala isso. Ele fala sobre a oferta. E nessa hora, quando ele fala de súplicas, é porque tem um povo que chama Filipenses, qual Paulo ama e a quem ele estava dirigindo essa carta, que intercedia com ele pela vida deles. E não intercedia só com palavras, mas com atitudes. Não tem como você interceder com orações, com palavras, se você não intercede com a sua vida. Sabe? E eles ofertavam. Eles ofertavam. Sabe que eu, no momento da oferta, estava refletindo em algo que é o seguinte. Quando a gente entende a grandeza de Deus, eu entendo que a maneira mais linda que Ele fez foi me deixar ofertar. Porque eu posso honrar Ele a hora que eu quiser. Né? Eu posso honrar Ele a hora que eu quiser, ofertando. Se passou o momento da oferta agora, eu posso continuar ofertando, eu posso esperar outro momento de oferta. Eu sei assim que eu posso honrar Ele o tempo todo. A oferta é algo lindo para quem entende a grandeza do Senhor. Então ele fala assim, eu acredito nisso, que as suas orações, que as suas súplicas, né, a sua intercessão. E eu queria ler com vocês agora o capítulo 1. Não vou ler mais o capítulo 1, que já li essa parte. Depois, do versículo 20 e 21. 21 fala, porquanto para mim viver é Cristo e morrer é lucro. E eu vou ler o 3, o 7, o 8 e o 9. Capítulo 3. Capítulo 3, versículos 7, 8 e 9.
Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar a Cristo, e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Vou ler de novo, tá bom? Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus. O interessante é o que a gente vê na vida de Paulo, não é alguém que considera perda somente os títulos que ele teve, porque ele fala, ó, fiz isso, fui fariseu quanto à lei, fui hebreu dos hebreus, fui da tribo de Benjamim, fui da linhagem de Israel, ele fala tudo isso. Mas o legal é que o que você vê na vida dele é alguém que dia após dia é persuadido por Cristo, que dia após dia larga quem ele é, considera aquilo como refúgio, como tem umas versões que falam esterco, não é? Considera aquilo e cresce. Como eu falei, às vezes a gente é apegado a revelações passadas, às vezes você é apegado a alguma coisa, ao invés de viver a novidade do Senhor sobre a sua vida. E às vezes a gente fica esperando que a novidade dele sobre a minha vida é algo mirabolante, que todo dia eu tenho que falar uau, né? E o uau de Deus acontece. Mas eu vou dizer o que é o maravilhoso e a novidade do Senhor que Paulo fala, né? Nós somos perfeitos em Cristo dia após dia. Você sabe o que é ser perfeito em Cristo? Porque aquilo que eu não entendo, Ele vai trazer revelação. Aquilo que eu preciso crescer, Ele vai trazer crescimento. E Deus não cobra você por aquilo que você não tem de revelação, Ele cobra pelas que você já tem. E isso está escrito e a gente vai ler. Mas o que eu queria dizer é que conhecer a Cristo é uma crescente, é dia após dia. É dia após dia. Ser achado nele. Nossa, e essa frase falou tanto comigo, mas tanto comigo. E ser achado de quem? Ser achado nele. Ele falou assim, eu considero tudo perdido, para simplesmente conhecer a Cristo e ser achado nele. E uma visão religiosa, né? Uma visão assim, espiritual da coisa. Mas ser achado por quem? Ser achado por quem? Fala comigo, ser achado nele. Então eu vou te perguntar, ser achado por quem? Aí uma visão religiosa fala assim, não, se eu fizer boas obras, de repente Jesus volta, ou eu vou, né? Jesus volta, ou eu vou, ou eu morro, um dos três, e aí, se ele me encontrar fazendo boas obras, significa que eu estou nele, né? Não tem nada a ver com isso. Quando o Espírito Santo habita em nós, a partir do momento que o Espírito Santo habita em nós, Deus acha Jesus Cristo em você o tempo todo. Ele te acha em Jesus Cristo o tempo todo. É só assim que Ele fala com você. Ele acha Jesus Cristo em você o tempo todo. O problema é que você não se acha em Jesus Cristo. O problema é esse. Você tem que se achar em Jesus Cristo. Eu tenho que me achar nele todos os dias. Eu tenho que saber quem eu sou. E quando você chegar diante dele, não vai assim, Senhor, então a Luciana disse, eu vou chegar diante do Senhor, porque eu preciso saber quem eu sou. Não, você não precisa. Você precisa conhecer a Ele. E sabe o que você vai encontrar? Você. Você precisa estar desesperado por conhecer a Ele, ser achado nele, e você vai se achar. E nós não precisamos só ser achados por nós mesmos. Sabe que mais? A palavra de Deus diz que a criação anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Mas se você não acha em Cristo, a criação é que não vai te achar. Se você não se acha em Cristo, não é a criação que vai te achar. Conheça Cristo. E você vai se achar nele. E a criação vai te achar nele. E não é só toda a criação que vai te achar nele. Sabe quem mais vai te achar nele? Os teus adversários, os nossos adversários. Sabe? Deus já acha Cristo em nós. Ele já acha, é assim que Ele me vê. Mas você precisa se achar nele. Para que a criação
ache você nele, para que os seus adversários achem você nele. Amém? E não tirei isso da minha cabeça, não, está tudo escrito aqui, em Filipenses, depois você lê tudo na sua casa. Sabe, ele fala assim, então, primeiro, se você não se acha em Cristo, ninguém vai achar, amém? Se ache em Cristo. Tenha desespero por conhecer Ele, você vai se achar, amém? E evangelizar não vai ser um peso quando isso acontecer. É isso que eu clamo a Deus. Eu falo, me chama, sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas entrem no meu consultório e elas sejam impactadas. Isso acontece bastante vezes, né? Mas bastante assim, menos do que deveria acontecer. Então eu falo, Senhor, eu quero mais. Eu quero que as pessoas me achem no Senhor. Eu quero que a hora que elas cheguem, elas vejam o Senhor. A hora que eu trabalho, elas vejam o Senhor. Eu quero que a hora que eu falo, seja o Senhor. Eu quero ser achado no Senhor. Eu quero ser achado no Senhor. Amém? E eu vou ler só 3,16. Deixa eu ver se é o 3,16. O 15 e o 16. No capítulo 3, versículo 15 e 16, fala isso que eu falei da perfeição, ó. No 12, Paulo fala assim, ó, no 3,12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Paulo fala assim, ó, não que eu já seja perfeito, mas eu prossigo. Mas aí no 15 ele fala assim, todos, pois que somos perfeitos, tenhamos esse sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, ó, a gente prossegue, crescendo a cada dia. A gente prossegue para o alvo. Mas a cada dia nós somos perfeitos em Cristo. Se você olhar um montante de tudo, eu vou crescer ainda, eu vou ser muito mais perfeito. Mas a cada dia eu vou responder à revelação que está sobre a minha vida, e isso é ser perfeito. Deus não te cobra pela revelação que você não tem. E o 16 fala isso, fala, todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E a gente se preocupa, sabe? Muitas vezes, quando a gente ouve uma palavra, ou quando vem, se preocupa em julgar, às vezes, uma palavra, ou fica, não, mas isso aí eu não concordo desse jeito, eu não penso desse jeito. Tudo que a gente tem que falar, esperar, é ver Deus falando através de quem está falando aqui. É ver o que Deus está falando com você. É ver o que Ele está falando e o que Ele quer que você responda. Sabe? Cada um ande segundo a revelação que tem alcançado, segundo aquilo que tem alcançado. O que você tem alcançado? Responda isso. Às vezes você tem um versículo que ele é a revelação na sua vida, sabe? Ande segundo a isso, e Deus vai acrescentando, e vai te trazendo. Tenha tempo com Ele, para ler aquilo que Ele está escrevendo no seu coração. E eu já estou acabando, tá bom? E hoje, quando estava amanhecendo, sabe? E uma das revelações, dessas revelações, eu já falei aqui, que eu tenho para mim, que é algo que Deus, sabe? Eu tenho para mim que todo dia é dia. Que Jesus na cruz do Calvário, Ele parou o sol, igual Josué, naquele dia da batalha que orou. Ele parou o sol, porque tudo o que podia ser noite, Ele venceu. Tudo o que podia ser trevas, Ele venceu. E naquele dia lá daquela batalha, Ele parou o sol para que o povo pudesse vencer, para que pudesse seguir batalhando e vencendo. E Ele parou o sol, e eu tenho para mim isso no meu espírito quando eu vou orar. Ele parou o sol. E essa noite, quando estava amanhecendo, eu fui vendo e falei, está amanhecendo. E eu falei, por que eu não queria que amanhecesse, né? Porque estava tão bom com Ele, estava tão bom. E aí eu entendi o que Paulo diz. E estava tão bom, e eu ia ter que trocar de roupa, eu ia ter que vir aqui, e estava tão bom com Ele. E eu entendi o que Paulo disse, assim, viver é Cristo, morrer é lucro. Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe, é uma delícia. E Paulo fala assim, ó, eu não sei se eu quero morrer para estar com Ele, que é infinitamente melhor, mas eu preciso estar aqui para trazer a vontade do Senhor, para falar para você que tem
que tem o melhor ainda está por vir, por falar que com Ele nós somos filhos e a gente pode desfrutar da presença dEle todo dia, que ainda em prisão, que ainda em cadeias, que não importa como, a gente vai ver o Senhor a cada dia nas nossas vidas e vai provar do sobrenatural dEle. Então, quando estava amanhecendo, eu falei, Senhor, podia ficar à noite, podia ficar aqui, mas eu entendo que tem algo a ser feito. Então, eu vou te convidar nessa hora, vou explicar de novo. Ainda vou ler mais uma coisa, mas Filipenses fala assim, não andeis intimidados pelos adversários. Não andeis intimidados pelos adversários. Pois o que é para eles prova evidente da perdição, é para vós de salvação, e isso é da parte de Deus. Não tem nada que para a gente seja ruim, amém? Não tem nada que para a gente, ainda que diante dos homens pareça derrota, diante de Deus não é. Ainda que diante dos homens parece que a gente está morrendo e a gente está mesmo. E eu queria te convidar a se colocar em pé com o seguinte intuito, não levanta. Entendendo isso, sabe, que Deus parou para que a gente se levante. Se a gente se levante do nosso lugar de conforto, para que se levante para estar com Ele, que você se levante para honrar Ele com ofertas, que você se levante para entender e falar, eu quero te conhecer melhor, e eu quero te conhecer Jesus, e eu quero ser achado no Senhor. Então eu quero que você se levante nessa hora, com esse desejo, que foi o mesmo que eu fiz da última vez que eu preguei, sabe? Foi o mesmo apelo que eu fiz. Só se levante no seu lugar. Se você quer mais profundidade no Senhor, se você quer ser achado nele. E eu ainda vou ler, sabe? Só porque Deus mandou, porque eu achava que nem cabia na pregação. Mas aí, quando eu estava no final do dia, Deus falou assim, leia lá. E eu falei, quer mesmo que eu leia isso? Não tem nada a ver. E é Isaías 58, sabe? A partir do momento que nós somos achados em Cristo, as pessoas vão ser saciadas, as cadeias vão ser libertas. A partir do momento que nós nos achamos em Cristo, a justiça se manifesta. Ele vai adiante de mim, a justiça vai adiante de mim, como diz Isaías 58. E sabe o desejo desesperado que você tem? Quando você se acha nele, você vê que você é um jardim fechado e regado e cuidado. A partir do momento que você se acha nele, você vê que você é um campeão de Deus. Você sabe o que significa campeão de Deus? Israel. A palavra Israel significa campeão de Deus. E quando Jacó se encontrou com Deus, que Deus muda o nome dele de usurpador, que era Jacó, para Israel, é de usurpador para campeão de Deus. E quando você se encontra com ele, você entende que o que está sobre nós, a herança que está sobre nós, a herança espiritual, é ser campeão. Nós não temos outro caminho. E no material, nós estamos sempre indo para uma terra que mana leite e mel. Paulo fala, sei vivendo pouco, sei vivendo muito. Nós estamos indo sempre para uma terra que mana leite e mel. Não importa o que eu estou vivendo agora. Importa o que Ele faz, a hora que Ele quer fazer. E eu agradeço a Deus todo dia pelas coisas financeiras, dificuldades, algumas coisas. Porque eu tenho certeza que se tivesse portas abertas, se Ele tivesse me aberto portas antes, talvez eu tivesse fugido por elas. E você? E eu agradeço a Deus por cada coisa da minha vida. E sabe o que Ele fala também nesse Isaías 58? Eu estou contextualizando porque eu vou ler. Ele fala assim, Ele vai me fazer cavalgar sobre os montes e Ele vai manifestar a glória dEle. E Ele vai levar você para os montes. A gente está num ano de voar. Então, quando eu me acho nele, eu não preciso me preocupar nada, porque eu estou indo para uma terra que mana leite e mel. Eu tenho uma herança e sobre mim está uma promessa de vitória. Quando eu me acho nele, eu vou produzir justiça na face da terra e os famintos vão ser saciados.
Não tem como os olhos do cego não se abrirem. Não tem como eu não sair da minha zona de conforto e produzir justiça sobre a face da terra. Não tem como. Não tem como. Mas tudo começa em se achar nele. Se ache nele. E eu, para terminar então, vou ler. Como Deus mandou. O Isaías 58. Versículo 11. E eu quero dizer que isso aqui já foi profetizado sobre a nossa vida e ela é uma verdade. Eu vou ler do 9. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro. Não, vou ler antes, que era de antes, que era do 6, que era para eu ler. Porventura não é esse o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não há também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados e se virem nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como alva, a tua cura brotará sem detença, a sua justiça irá adiante de ti e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro e ele dirá, eis-me aqui. Se tirar do seu meio o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartar a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos, fortificará os seus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o seu pé de profanar o sábado e de cuidar dos seus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei como a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Sabe aqui fala do sábado, né? A palavra de Deus diz assim, uns consideram diferentes dias de dias, mas outros consideram iguais todos os dias. E quando fala aqui sábado, foi o dia que Deus descansou, né? Foi o dia que Ele entregou o governo da terra ao homem. Quando fala aqui sábado, não está falando do sábado. Está falando desse tempo que a gente vive agora, que é dia, que Jesus venceu para que nós vencêssemos. Esse é o sábado. Para a gente, todos os dias são sábados. Fala, para mim, todos os dias são sábados. Absolutamente tudo que eu faço é consagrado ao Senhor. Tudo o que eu faço. Não existe mais trabalho secular. Esse é o sábado do Senhor. E Ele fala assim, ó, e sabe isso que está escrito aqui? Parece assim, então eu vou saciar a alma do faminto, eu vou. Mas o Senhor falava, se acha em mim e eu vou fazer. Se acha em mim, a palavra que vai sair da sua boca vai ser diferente. Se acha em mim e você vai ver as pessoas se rendendo sem você falar nada. Se acha em mim. E a gente ora tanto pelos nossos filhos, né? Se acha em mim e as suas orações são respondidas. Aqui fala, então se deleitará no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó. Eu falei o que é a herança de Jacó. A herança de Jacó no material era a terra de Canaã, que mana leite e mel. E no espiritual, Deus mudou o nome dele e falou, você é campeão de Deus. Essa é a nossa herança. A terra que mana leite e mel e o fato de não ter mais derrota nas nossas vidas. Essa é a nossa herança. Ele é a nossa porção. Queria te convidar a adorar nessa hora, rapidinho, porque a gente já passou da hora. Não vou chamar para vir na frente, mas no seu coração, fale para o Senhor que você quer ser achado nele. Leva-me mais profundo, quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Traga-me pra
Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer. Senhor, nessa manhã, Pai, o Senhor nos chama mais profundo. O Senhor nos chama, Pai, e desperta em nós um desejo de querer ser achado em Ti, de querer estar contigo, de querer desfrutar da Sua presença. Senhor, nessa noite eu sei o que o Senhor fez nesse lugar, e o Senhor nos leva, Pai, a abrir mão da nossa justiça própria, daquilo que a gente considera como certo, para que o Senhor faça. Nessa noite o Senhor coloca nos nossos corações sede de justiça sobre a face da terra, mas não na força do braço, mas através da manifestação de Cristo. E assim será, assim será. Ele vai se manifestar através de nós, através da igreja. Assim será. Eu sei o que o Senhor está fazendo, está nos despertando, e não para um simples avivamento, mas para viver na Sua presença e provar dela. Eu sei o que o Senhor está fazendo. E o que eu te peço é que cada dia a gente cresça no Senhor. Não nos deixe como a gente está. Nos chama, Senhor. Abre os nossos ouvidos a entender o Seu propósito. Abre os nossos ouvidos, os nossos olhos. Senhor, as pedreiras que estão no nosso coração, que são nosso coração, as coisas que não abrimos mão, as coisas que não queremos enterrar, as coisas que fazem do nosso coração não ser quebrantado. Toca nessa noite, não só nos que estão aqui, não só nos que estão assistindo na internet, mas os Seus filhos dessa casa. Quebranta-nos, Pai, porque é um coração rendido e quebrantado, Pai, o Senhor não rejeita e se manifesta através de nós. Senhor, em nome de Jesus, obrigada, porque podemos nos achar no Senhor. Obrigada, Pai, porque os nossos inimigos, e eu creio nisso, que potestade e principados podem nos achar no Senhor, acham o sonho de Deus no Senhor. E essa é a igreja que prevalece. Essa é a igreja que prevalece, Pai. Guardados em Cristo, achados no Senhor. Achados no Senhor. Te louvo por essa manhã, Senhor, e eu sei que não acaba aqui. Eu sei que tem um culto da noite. Eu sei que amanhã tem mais. Senhor, seja assim nas nossas vidas. Em nome de Jesus, dia após dia, crescimento na Sua presença. E eu te agradeço, Pai, porque o Senhor nos chama. E como Filipenses fala, Pai, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completar. E a cada dia nós podemos ver o Senhor nos fazendo crescer. Nós te louvamos, Pai, porque no final de tudo nós vamos dizer: não fizemos nada. Nós vencemos e não fizemos nada. Nós vencemos e foi Ele tudo em nós. Nós vencemos e não fui eu. Nós vencemos e não fui eu. Obrigada pela Tua glória nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Amém.